Fala galera, boa tarde, Jefferson Couto falando. Aqueles que me conhecem, né? Acredito que já me conhecem a maioria. Alguns ainda não me conhecem, então uma apresentação rápida. Eu sou Jefferson Couto, trabalho como freelancer, profissional freelancer aí desde metade de 2014, né? E tamo na guerra, né? Tamo na guerra aí, dia após dia. Bom, galera, eu cheguei ainda há pouco da rua, né? Fazendo as correrias aí e tudo mais. E primeiramente eu queria, antes de começar, eu queria agradecer a todos pelo resultado do vídeo, né, de 2 semanas atrás que eu fiz. Né, eu fiz um vídeo, postei no Facebook, cara, eu sinto que eu consegui motivar muita gente, porque teve uma galera que agradeceu, que falou muito, né, tanto pelas respostas quanto pelo chat, motivando pessoas e a galera, caraca, eu tava, pô, esquecida, eu tinha esquecido o que eu gostava de fazer e tal, e pô, o seu vídeo me ajudou muito. Pessoas que não me conhecem passaram a me conhecer, outras pessoas que eu conheci um dia só e que são ícones pra mim, me chamaram assim, pra poder falar que viram um vídeo. Então, pô, queria agradecer mesmo, de coração, porque isso faz com que a gente, primeiramente, não esqueça quem a gente é, e segundo, faz com que a gente não desista daquilo que a gente tem, né, o objetivo. Mãe loura aí, todo mundo tentando um lugarzinho ao sol. Bom, galera, o que eu queria falar pra vocês, né, hoje, nessa sexta-feira, se passaram 2 semanas, muita coisa aconteceu e, cara, a gente tá no dia 16 e muita coisa vai acontecer. Eu tô numa correria desenfreada e vocês vão ter notícias no dia 25, tá? 25, 26. É uma conquista minha e, primeiramente, de Deus. Acho que é tudo a vontade, da vontade dele. E, segundo, uma conquista minha, mas que eu tive uma consequência direta, assim. E essa minha conquista, ela se dá totalmente através de uma equipe. Como eu sempre falo, eu defendo muito que tudo é possível se a gente acreditar nas pessoas. As pessoas, elas são importantes, né? E é justamente nisso que eu queria falar. Sobre isso que eu queria falar. E eu acho que essa sexta-feira também vai servir e vai ajudar muito, porque a gente está na metade do mês. E pra galera que trabalha com freelancer, pra aqueles que estão querendo voltar, pra aqueles que estão, sei lá, se sentindo afogados, assim, entendeu? Cara, essa é a melhor parte do mês, assim, os 15 últimos dias. Aí você me fala, pô, já você é louco, cara, os 15 últimos dias são os melhores. Mas geralmente, pô, pra quem é freelancer, pra quem trabalha com venda, pô, o melhor são os 5 primeiros dias, os 6 primeiros dias. Cara, eu nunca vou esquecer de uma história, né? Eu já tô há 2 anos e meio trabalhando como freela, mas teve um mês, foi justamente desse ano, que, que eu não tinha feito dinheiro algum. Foi no mês de fevereiro. Nas 3 primeiras semanas de fevereiro. Aí você pensa, claro, tá todo mundo guardando pro carnaval e tudo mais. E é exatamente isso. E aí, quando você é freelancer, você pensa da seguinte forma: caraca, como é que eu vou pagar minhas contas, né? Porque 3 semanas depois, e nada. E eu só digo que é a vontade do cara lá em cima, entendeu? Porque não tem outra explicação. Em uma semana, né, exatamente 7 dias, né, 7, 8 dias, eu consegui fazer R$ 900, que era o dinheiro que cobria as minhas contas do mês. Né? No último dia, no dia 31, eu fiz R$ 450 de tatuagem. Então, a gente não tem uma explicação assim. Eu sei que a única explicação pra mim é o cara lá de cima, entendeu? Então, e justamente devido às pessoas, né? São os clientes que a gente conquista dia após dia, com tratamento, com atendimento, entendeu? Então, as pessoas são importantes. Essa conquista desse mês em específico,
ela se dá totalmente aí através de uma equipe enorme que acreditou em mim e uma equipe enorme que vem acreditando no potencial de cada um. Eu não vou falar porque no dia 25 vocês vão ver, né? Então, as pessoas elas são importantes. Na metade do mês eu consegui bater uma meta. Então, justamente por causa das pessoas. Eu sozinho não teria conseguido, entendeu? Então, cara, uma coisa que eu falo, as pessoas são importantes, tá? Então, se você tem um sonho, né, pô, eu quero ser tal coisa, eu quero seguir em tal profissão, cara, cola com as pessoas certas, né? Você tem profissionais no dia a dia, para você que me conhece, você tem a mim, você chega no Facebook, no WhatsApp, pô, Jefferson, caraca, tô precisando de uma ajuda, de um conselho, de uma dica, sei lá, de qualquer coisa. E eu pego e respondo, claro, dentro daquilo que eu sei, né? Eu também não sei tudo, né? Mas dentro daquilo que eu posso ajudar, eu tento ajudar vocês. E, cara, as pessoas, elas são extremamente importantes. E se você tem essa vontade de seguir como um profissional, né? Como um freelancer, empreendedor ou empresário, cara, as pessoas, elas são a base do seu negócio. Você pode ser o melhor designer do mundo. Se você não tratar bem a pessoa, o seu cliente, né, você não faz dinheiro, você não consegue sobreviver. Né? Se você é um vendedor e você... claro, a venda ela está relacionada diretamente com dinheiro. Mas se você é um vendedor que só se preocupa e você enxerga aquela pessoa como um produto, né, ou como dinheiro, cara, você pode ter certeza que você não vai ter uma carreira de sucesso. Você pode de repente fazer um volume de venda muito grande, mas você não vai ter uma carreira de sucesso quando você não se importa realmente com a pessoa, entendeu? Falando das coisas que eu estou envolvido, a tatuagem. Se eu realmente não me importasse com as pessoas, cara, eu já teria feito muito trabalho ruim simplesmente para poder ganhar dinheiro. E não é esse o meu objetivo. Então, eu passo confiança para as pessoas justamente por conta disso. Eu me preocupo com as pessoas, seja cliente, parceiro, né, aquela pessoa nova que está chegando. Então, isso que eu falo para vocês. A partir do momento que vocês, o ponto-chave, a partir do momento que vocês começarem a tratar bem as pessoas, né, para o seu empreendimento, né, para o seu tipo de negócio, você tem certeza, você pode ter certeza que o seu negócio vai deslanchar, tá? Eu me considero hoje um cara bem sucedido, embora eu não seja rico, não tenho carro, né? Mas eu me considero assim bem sucedido dentro da minha profissão, mesmo estando no início, porque eu faço aquilo que eu gosto, não sou obrigado a fazer nada que eu não goste e, 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 e eu tenho um retorno assim positivo em relação às pessoas, né? Mesmo eu ainda não conseguindo a minha estabilidade financeira, mas eu tenho um retorno muito positivo com relação às pessoas, né? Então isso para mim já me agrada muito, porque como eu falei no outro vídeo, você demora aí cerca de 2 anos para você conseguir colher aquele seu primeiro fruto, né? E isso envolve o relacionamento com as pessoas, tá? Então, se você que está aí, está me ouvindo, tá pensando em voltar, ou então tá no meio do tiroteio, tá no meio do serviço, e você para e você pensa, caraca, por que não dá certo? Cara, volta e analisa como você tem tratado as pessoas, né? O que você expõe nas mídias, né? Quem você é para as pessoas. Põe isso na cabeça. Porque de repente a resposta tá até nisso. Né? Você é um cara que é bom demais, mas não está tendo retorno. Ou você é até um profissional de repente mediano e você até tem um retorno bom, entendeu? E você às vezes se pergunta, pô, mas meu trabalho também não é tão bom, por que eu tenho retorno? Então de repente seu tratamento com as pessoas está correto. Claro que envolve um monte de coisas, mas as pessoas são um ponto principal, tá? Então, é uma mensagem que eu quero deixar para vocês. Se você quer começar o seu negócio, voltar a trabalhar, cara, parcerias, você ter parceiros que vão te ajudar, tá? Então, isso é extremamente importante. Não focar só numa parceria que envolva dinheiro. O cara tá interessado de repente só em depositar capital, mas ele não tá nem aí pra mim. Cara, procura aquele cara que ele vai te ajudar, independente das condições, das circunstâncias, ele vai te ajudar, entendeu? Sem
Claro, a parceria ela envolve muita troca, mas é aquele cara que vai te ajudar na hora que você precisar e ele não vai, tipo, ficar chateado em, de repente, você não ajudou ele em alguma coisa, mas num determinado momento você vai conseguir ajudar. E quando ele precisar de ajuda, ele vai estar te pedindo porque ele está precisando e não pedindo porque ele se sente na obrigação de pedir. Pô, ele fez um pra mim, então vou também pedir um pra ele. Tá? Então isso é extremamente importante. Para você começar o seu novo negócio, né, o seu empreendedorismo, né, você ser um empreendedor e você não tem dinheiro, você está começando agora, quer desenvolver, cara, parcerias e pessoas, tá? Foca nisso, foca que eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Esse vídeo vai ser menor, o outro eu demorei muito, mas é isso que eu queria deixar essa mensagem para vocês, tá? Se você conhece alguém que precisa assistir esse vídeo, né, cara, encaminha. Pede para ela me adicionar no Facebook, entrar em contato pelo site, enfim, para conversar, sei lá, encaminha pra pessoa. Se você tava precisando ouvir isso, cara, deixa seu like lá, entendeu? Ou então comenta alguma coisa embaixo do vídeo. Eu tô começando uma série de vídeos informais, eles vão levar aí de repente 2 semanas, uma semana, tá? Pra postar, mas eu vou tentar manter uma regularidade pra poder ajudar você, tá? E cara, foca e cai pra dentro. Mês de setembro é o que eu tô falando com a galera que é da minha equipe. Mês de setembro tá sendo um mês muito bom nos 15 primeiros dias. Cara, se eu falei pra vocês que os últimos 15 dias são os melhores dias de um mês pra um profissional freelancer, cara, você tá ainda pra mim no dia 1º de setembro, tá? Então cai pra dentro, foca, e de repente esse é um momento pra você voltar com aquilo que você gosta realmente de fazer e se dar bem. Tá bom, galera? Brigadão aí, tá? Qualquer coisa é só me adicionar lá, Jefferson Couto. Me acha lá no Facebook, né? E aí eu passo o Instagram se você quiser, site, tem a nossa página também, Start Comunicação Visual, tá bom? Brigadão, cara, e tamo junto aí, valeu? Partiu dominar o mundo, galera, tamo junto.